Oi, gente. E eu tava falando, na verdade, eu tinha gravado um vídeo falando sobre as pessoas, sabe, escutarem as outras, o quanto isso era importante ter a escuta. Só que eu também falei no vídeo que era algo duplo, né? Não era só você ser um bom ouvinte. Tipo, imagina, eu sou uma pessoa que ama falar, mas eu detesto ouvir. E eu fiquei pensando nisso porque, sabe, tem várias pessoas, sabe, que eu encontro nas ruas e eu fico, caramba, que felicidade, faz tanto tempo que eu não encontro essa pessoa. E confesso que depois de meia hora eu digo, pra que eu encontrei essa pessoa? Porque a pessoa praticamente ela acha que você não existe, só ela fala. Então muitas vezes as pessoas querem encontrar um bom ouvinte, mas elas mesmas não conseguem ouvir ninguém. Sabe, quando elas recebem algo da mesma moeda, elas ficam chateadas. Então, eu sempre vejo muitas coisas de pessoas, as pessoas não querem ouvir. Mas será que que você mesmo tá ouvindo as outras pessoas ou você só é a pessoa que fala? Então, eu lembro que quando eu postei o vídeo, eu vi há poucos dias, né? Alguém comentou assim, mas eu sou uma boa ouvinte, o problema é que as pessoas não me escutam, elas só querem falar. E é aí que mora o problema, porque muitas vezes a gente é assim. Sabe, às vezes você é um bom ouvinte, você é uma pessoa que quer ser gentil com todo mundo, então você ouve todo mundo. Mas você é a pessoa que ninguém quer escutar, sabe? Todo mundo te procura para ser um depósito emocional. Todo mundo passa meia hora depositando coisas em cima de você, mas nunca param para sabe? Procurar saber da sua vida. Nunca te dão oportunidade para falar, para abrir o coração. E muitas vezes, quando você tenta falar algo, depois da pessoa ter falado meia hora, a pessoa pega aquilo que você trouxe e tenta tornar algo sobre ela. Então, como eu falei no comentário, o conselho que eu dei pra pessoa foi: poxa, se você é a pessoa que só escuta e ninguém te escuta de volta, a pessoa acha que só tem o direito de falar, você não tem que ficar ali, sabe? É o conselho que eu dou aqui pra qualquer pessoa. Gente, todos nós devemos ouvir e ser ouvido. Sabe? A gente deve falar. E quando for a vez da outra pessoa, a gente vai ficar quietinho, escutando. Mas não é escutando pra gente pensar, peraí, eu vou procurar uma história onde, em vez de eu responder, porque o que a gente vê hoje em dia nas conversas é que muitas vezes você fala, né, a pessoa que é a ouvinte, aquela que ouve todo mundo, ela fala alguma coisa e ao invés da pessoa ir ali perguntar, porque para ter uma conversa a gente tem que ter perguntas, sim. Não é que só você achar que tem que falar sobre si. Então, às vezes, eu fico preocupada quando eu vejo pessoas que tá meia hora falando, sendo que a outra pessoa nem consegue responder. Isso não é uma conversa, tá? É você falando sozinho. E é complicado porque, às vezes, a pessoa tenta falar alguma coisa e muitas vezes você acha assim, poxa, agora eu tô sendo ouvida. E a pessoa só diz uma palavra e torna aquilo para ela, como se fosse sobre a vida dela. Então, esse vídeo é para dizer que, gente, tem pessoas que não vão mudar porque elas sentem. Tipo, eu tô dizendo isso porque eu já encontrei muitas e muitas pessoas na rua e que me pararam por meia hora e não deixaram. A única coisa que eu falei foi: estou bem, e você? Pronto, acabou. Nunca mais a pessoa deixou eu falar nada sobre a minha vida. E isso faz a gente achar que a nossa vida é entediante. Porque é isso que a pessoa faz. Ela quer mostrar o quanto a vida dela é importante, o quanto o trabalho dela é importante, o quanto o relacionamento é importante. E você, sabe? Então, o problema é que tem muitas pessoas que, infelizmente, elas não vão te ouvir nunca. Porque para ela você não existe. Eu achei que ia gravar o vídeo todo, só que o microfone descarregou. Então vamos lá. Tem um carro da galinha passando. Então, retornando o que eu falei para aquela moça, sabe? Ela falou que ela não achava aquilo justo. Ela ser uma boa ouvidora, sabe? Uma boa ouvinte, mas ela não recebia isso de volta. Aí eu falei, realmente não é justo. E o que eu tenho pra dizer aqui, você não deve ser depósito emocional de ninguém. Sabe? Não estamos aqui para ser depósito, porque quem vai adoecer depois somos nós.
sabe? As pessoas querem pessoas para que ouçam. Elas ouçam os problemas, as alegrias, os momentos difíceis, mas elas não sabem ouvir. E quando eu encontrei uma pessoa que eu até relatei, uma moça que eu nem conhecia, e essa moça me ouviu a ponto de ela lembrar, não só lembrar das coisas que eu tava falando, mas mostrar interesse. Ali eu vi o quanto era importante ter ao lado pessoas que de fato ouvem. E eu sei que hoje em dia parece que tá cada vez em extinção, né? Porque as pessoas acham que só elas são extremamente importantes e você, né? Foi como a forma que eu me senti quando eu encontrei o amigo do ensino médio e ele passou meia hora exatamente. Eu tava tão feliz por reencontrá-lo, mas ele não demonstrou interesse nenhum. Eu ia falar pra ele que eu tava estudando, né? Na época eu tava estudando pra ser freira. Tipo, o cara nem me deu oportunidade. E eu fiquei assim, gente, como assim? Sabe, como se a sua vida não valesse nada para aquela pessoa. Você é invisível, como se você fosse invisível. Então acredite que você é. Para aquela pessoa você de fato é. E não vale a pena você ficar se desgastando. Aquela pessoa que só te procura quando precisa. Mas acima de tudo, ela acha que os problemas dela são sempre pior. E eu percebia que toda vez que eu tinha conversas com essas pessoas, eu sempre ficava mal, sabe? Porque eu era o depósito, eu recebia, mas eu também tinha coisas que eu queria apenas só desabafar, eu queria conselhos, eu não queria que aquela pessoa sentisse pena de mim. Muitas vezes a gente só quer jogar aquilo pra fora, é o se expressar, é só isso que a gente quer. Só que muitas vezes parece que é errado você se expressar, sabe? Então, o que eu falei pra aquela moça, se a pessoa demonstra que não tá nem um pouco interessada em te escutar, acredita, ela realmente não está. Então, deixa isso pra lá, sabe? Porque isso vai te adoecer. Imagina, chega um momento, no início, gente, é tranquilo, você vai levando. Só que chega um momento que você não aguenta mais, você olha e você se sente insignificante, coisa que a gente não somos. Então, quando eu vi aquela moça, que eu nem conhecia, me ouvir, perguntar, e tipo, tava tendo um diálogo. A gente tinha se conhecido ali e houve um diálogo, porque eu perguntava pra ela as coisas, ela devolvia a pergunta pra mim, e ela queria entender, ela queria saber por que eu tava ali, por que eu tava sentindo aquelas dores, e tipo, ali eu vi como era algo saudável. De tanto viver num ambiente onde as pessoas que apareciam pra me encontrar na rua, que só falavam de si própria. Tipo, tinha uma garota que me mandava mensagem, toda vez que eu encontro ela aqui na rua, ela só fala de quanto ela tá mal. E eu comecei a observar que eu não tava suportando mais. E ela ainda veio dizer assim, ai, você de fato é minha amiga, sabe? Porque as outras amigas que eu tenho não são amigas, elas não me escutam. Mas como é que vão escutar a criatura se você não para de falar, e muito menos para escutar as pessoas? Então, de fato, o conselho que eu trago aqui é: tem coisas que a gente vai ter que sair e ir embora. A gente vai ter que priorizar nossa saúde mental, porque tem pessoas que não gostam da gente, não são nossos amigos, são apenas nos vê, muitas pessoas nos veem apenas como depósito emocional. E quando eu vi aquele comentário daquela moça, eu fiquei, caramba, eu te entendo muito bem. E se você tá certa, se não há algo mútuo ali, se você tá vendo que a pessoa não tá te valorizando, que só você ouve, então por que você tá ali? Sabe, você pode ir sim. Você não merece se desgastar por isso. E eu tava pesquisando isso hoje, eu vi muitas pessoas, não foram poucas, foram muitas que diziam a mesma coisa. Que ouviam, que davam o ombro, mas que quando tentava falar de si próprias para amigos, parentes, não conseguia. Porque essa pessoa achava, é como se você não merecesse existir, sabe? É como se você não tem voz, só eu sofro. Eu sempre falo que quero gravar vídeos curtos, mas quando eu vou começar a falar, eu falo até demais. Então é isso, gente. O vídeo de hoje, sabe? Que se as pessoas não querem nos escutar, muitas delas não vão te escutar nunca. Nem se você gritar. Tem pessoas que mesmo se você gritar, elas não vão te escutar nunca. Então não vale a pena, sabe? Simplesmente você decide se você quer continuar ali ou se você vai preservar sua saúde mental e ir embora.
Porque muitas vezes a gente tenta, ai não, peraí, eu quero ser ouvida, mas muitas vezes quem não quer te ouvir não vai te ouvir nem se você gritar. Isso é fato, eu já entendi isso. Então muitas vezes eu simplesmente me protejo, né, porque eu não quero ser depósito de ninguém e vou embora. Então aqui é o vídeo, sabe, que eu fiquei pensando muito, porque eu tinha recebido esse comentário e alguém não, né? Algumas pessoas estavam falando. Então, porque como eu tinha gravado o vídeo falando sobre as pessoas escutarem, eu não estava falando simplesmente para as pessoas que já escutam, mas para aquelas que não querem escutar. Só que uma coisa a gente entende, que quem não quer escutar, não adianta. Você pode fazer o vídeo que for, essa pessoa não vai escutar nunca. Então é isso, gente. Que vocês fiquem bem, fiquem em paz. E que Deus possa abençoar todos vocês, muita luz, muita paz. E não se sintam culpados por coisas que não são culpa suas.